Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Angélica, eu sou terapeuta floral, trabalho com florais de bar, também sou taróloga e estudante de astrologia. Eu faço atendimento de tarô e também com florais de bar, então se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição ou pega o meu contato e entre em contato comigo para você saber como funcionam os meus atendimentos, tanto com terapia floral como o tarô nesse momento. Logo em breve com astrologia também. Bom, hoje a gente vai conversar sobre lei da reciprocidade. Eu não tô falando de tarifas do Donald Trump, Brasil e Estados Unidos, não tem nada a ver com isso. A gente vai comentar um pouquinho sobre a lei da reciprocidade nos relacionamentos e como isso pode ser benéfico pra gente quando a gente tá buscando o nosso equilíbrio emocional. E como muitas vezes uma troca desigual, injusta, pode colocar a nossa autoestima, o nosso emocional em risco. Bom, a lei da reciprocidade nada mais é do que você estabelecer trocas justas quando você está se relacionando com alguém. Essa relação ela pode ser tanto uma relação de trabalho, coleguismo, dentro do ambiente de trabalho, pode ser também entre amigos, amizades ou relacionamentos, né? Parceiro, parceira, parceiro, parceiro, parceira, parceira, né? Pode ser também entre a família, pai, mãe, irmãos. A gente precisa, dentro dos nossos relacionamentos, observar se as trocas estão sendo justas. Porque a gente vem de uma mentalidade muito difundida que a gente tem que estar sempre fazendo bem, se doando, né? Sempre, sempre, sempre. E aí a gente não consegue observar o quanto a gente às vezes precisa colocar o pé no freio. É muito aquela coisa, né? Fazer o bem, doe o que você puder, né, dentro dessa questão emocional, só que muitas vezes isso faz com que a gente entre num desequilíbrio dessa doação, um desequilíbrio nessa interação. Eu vou contar para vocês uma história minha que é recente, inclusive, e que eu parei para pensar e descobri que eu estava em desequilíbrio com essa lei da reciprocidade. Bom, se você acompanha o canal, você sabe que eu tive uma infância e adolescência um pouco solitária no sentido de amizades. Até mais ou menos a minha sexta série, né, do ensino fundamental, ali até os meus 12 anos, eu ficava muito sozinha na escola, não tinha muitos amigos, né, eu não tinha trocas que fossem genuínas. Então eu ficava muito só, eu era muito estudiosa, aquela coisa, né, estudava muito, fazia as provas muito corretas. E aí eu fui criando também uma certa timidez, eu fiquei mais pra dentro, eu tinha dificuldade em me expor, né, nessa época. E aí eu acabei ficando mais sozinha, mais solitária. Então tinha aqueles intervalos, recreio, onde eu ficava muito só. E uma das coisas que acontecia com muita frequência, né, nessa fase da minha vida era que as trocas comigo eram sempre feitas com aquilo que eu poderia dar. Então, por exemplo, eu tinha um caderno que eu usava na escola e que era completo, eu não faltava. Então eu sempre emprestava o caderno para alguém. E aí as pessoas se aproximavam de mim, elas faziam amizade comigo com o objetivo de ter o meu caderno emprestado quando elas faltavam. Então várias vezes eu tive amizades, pessoas que se aproximavam de mim na escola para pegar o meu caderno emprestado e eu me sentia feliz por estar sendo vista por aquelas crianças naquele momento, né? Isso eu só fui perceber anos depois, tá? Com o processo terapêutico e até recentemente estudando o meu próprio mapa astral. Eu consegui ter uma clareza maior disso acontecendo. E aí os anos foram passando, né? E eu percebi que eu ainda tinha essa dificuldade em ser aceita em grupos. Nós, seres humanos, se a gente for pensar na questão da pré-história, nós somos seres sociáveis, né? Nós temos uma necessidade de viver em grupo e principalmente nessa época pré-histórica, isso acontecia porque quando nós estávamos ali caçando ou tendo um grupo, era muito mais difícil que nós fôssemos predados, né? Porque os seres humanos, vivendo ali, né, soltos na natureza, obviamente, são mais fáceis, né, de serem predados por animais. E quando você estava num bando, num grupo, quando você pertencia, era muito mais difícil de você ser um ser humano que seria predado, morto por um animal, né, selvagem. Não que a gente não fosse selvagem também, porque nós éramos, né, nessa época, mas um animal com mais força, né, predava os seres humanos. Então, consequentemente, com a nossa evolução, nosso cérebro foi moldado para o pertencer. Então a gente sente necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo, de fazer parte. Certo? Essa informação, né?
Então, às vezes eu tinha necessidade de pertencer, só que alguns grupos não me enxergavam, né? E acontece deles não me enxergarem até hoje. E aí eu percebia que eu ficava muito triste e solitária com essa questão. E quando isso aconteceu recentemente comigo, de um certo grupo me esquecer, não me ver, não ser vista, eu comecei a fazer alguns movimentos financeiros para me aproximar desse grupo de pessoas. E aí, quando eu investi um dinheiro que eu vi que eu estava querendo ser aceita com aquele dinheiro que eu estava investindo, foi que eu me dei conta de que eu estava querendo trocar o pertencimento, né, por dinheiro. Eu te dou esse dinheiro, né, eu compro de você, eu te empresto esse dinheiro para que você me deixe pertencer ao seu grupo, para que eu seja aceita por esse grupo de pessoas, para que eu seja bem vista por esse grupo de pessoas. Quando eu me dei conta disso acontecendo na minha vida, foi um choque pra mim, né? E eu entrei numa energia muito interessante da carta de tarô, que é o 6 de ouros, que fala dessa troca justa, dessa troca que ela é o dar e receber com justiça, né? Eu dou, mas eu também recebo de forma igual. Todas as vezes que a gente estiver dando ou recebendo de forma injusta, é necessário que a gente se lembre do arquétipo do 6 de ouros, para que a gente possa fazer trocas mais justas na nossa caminhada, na nossa jornada. E essa carta me veio muito à mente quando eu me dei conta disso, né? E aí, eu analisando meu mapa astral, eu estava analisando o signo de touro, então, né? Mas aí eu percebi que o signo de touro, ele estava dividindo a casa 2, né, que é a casa do dinheiro, de como a gente gasta, de como a gente, né, tem as nossas questões financeiras, dividindo com o signo de peixes. Então tava touro e peixes ali dividindo a casa 2. E aí eu me dei conta de que eu preciso dessa estabilidade na vida financeira, eu busco essa estabilidade, né, eu gosto de coisas boas, né, o signo de touro traz essa questão da beleza, né, um signo regido por Vênus. Então, traz essa questão do belo, né, daquilo que dá prazer, mas também peixes me trouxe essa questão emocional. Eu tenho um mapa astral muito água, né, elemento água, ele é o maior elemento no meu mapa. E isso traz uma questão emocional grande. Então, eu estava gastando dinheiro por uma questão emocional, para ser aceita. Então, era algo que não estava bem trabalhado em mim e que eu precisava começar a olhar com carinho para essa questão, para que eu não continuasse naquele mesmo ritmo. E aí eu percebi que mesmo eu fazendo os movimentos de emprestar dinheiro, né, de colocar dinheiro ali naquele círculo de amizades para eu pertencer, eu percebi que as pessoas me descartavam mesmo assim. Né? Então aquela troca, ela estava injusta porque ela estava sendo feita na base de uma troca do dar o dinheiro para receber um afeto, receber um pertencimento, e não por ser algo genuíno. E aí que eu me dei conta de que se as pessoas não querem estar na minha presença, eu também não quero estar na presença delas. Então foi que essa lei da reciprocidade foi moldada na minha vida e na minha jornada. Porque a gente precisa, pessoal, ter em mente de que se um grupo de pessoas não faz questão da nossa presença, a gente tem que se afastar. A gente tem que resolver só o básico com essas pessoas. Porque elas não fazem questão da sua amizade, elas não fazem questão da sua presença. Então pra que você vai estar se humilhando? Pra que você vai estar ali o tempo inteiro se mostrando, se colocando, tentando agradar, tentando chamar pra você, tentando fazer trocas injustas para pertencer? Então a melhor forma da gente fortalecer a nossa autoestima, quando a gente percebe que a gente está numa troca injusta, que o 6 de ouros não está funcionando na nossa vida, é a gente se afastar dessa troca e recuperar a nossa dignidade. Nesse momento que eu percebi isso, tanto estudando o meu mapa astral, como me lembrando do arquétipo do tarô, do 6 de ouros, como me dando conta de que eu estava empregando dinheiro em algo para agradar, para pertencer, foi que eu me dei conta de que eu estava fazendo uma troca, né, de pertencimento por dinheiro, que já vinha lá da infância, né? Então, para pertencer àquele grupo de crianças e adolescentes, eu emprestava o meu caderno, eu emprestava o meu conhecimento, eu emprestava a minha inteligência numa prova em dupla, numa prova em trio.
Então tinha sempre uma troca. Para eu ser aceita por aquele grupo de crianças, eu tinha uma nota boa, então era por isso que eu estava ali. Então eu tinha algo a oferecer, não era algo genuíno, algo que simplesmente fala assim, eu gosto de você pelo que você é. Obviamente, pessoal, isso foi mudando ao longo dos anos, né? Quando eu troquei de escola, as coisas melhoraram um pouco, né? E aí depois teve o curso técnico, a faculdade, pessoas que se aproximaram de mim pelo que eu sou, e aí essas amizades perduram até hoje, isso que é interessante, porque quando as coisas são pelo que você é, pela sua autenticidade, elas tendem a perdurar mais tempo. Quando a troca é baseada, por exemplo, naquilo que eu tenho para te dar, né? Eu gosto de você porque você me dá algo, aí essas coisas são mais quebráveis, né? Elas morrem mais rápido. Então hoje eu quero te convidar a olhar para a sua vida e observar se você está trabalhando a questão da reciprocidade nos seus relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Como estão as suas relações? Elas são justas? Elas são trocas justas? Porque o altruísmo, essa coisa de ser bom, de doar, é muito bom, né? Só que a gente precisa também olhar se as outras pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, eu não estou falando de caridade, não estou falando disso, eu estou falando dos relacionamentos, do emocional. Se isso está sendo justo pra gente, se a nossa dignidade ela está intacta dentro dessa troca relacional. Então eu convido você a fazer esse exame, né? Exame de consciência não, nem é essa a palavra correta, mas olhar para a sua vida, olhar para as suas questões e ver se as suas trocas estão sendo recíprocas, né? Dentro do seu relacionamento amoroso, dentro da sua família, dentro das amizades, dentro do seu ambiente de trabalho. E se não estiver, coloque-se no seu lugar. Não coloque essas pessoas num pedestal, porque todas as vezes que a gente tenta pertencer a um grupo que não faz questão da nossa presença, nós estamos colocando essas pessoas em um pedestal e nos colocando sempre para baixo. A gente precisa ter uma autoestima construída dentro daquilo que a gente é. A gente precisa olhar para a gente reconhecer o nosso valor. E não reconhecer o nosso valor através da aceitação do outro, e sim daquilo que nós somos. Nos enxergar como pessoas capazes de construir o nosso próprio destino, a nossa própria vida, tá? Conta pra mim aqui nos comentários se você sente ou sentiu em alguma questão da sua vida essa lei da reciprocidade funcionando de uma forma negativa para você, o que você fez, compartilha aqui com a gente. E mais uma vez, se você quiser marcar um agendamento tanto de Florais de Bach como de tarô comigo, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição, entre em contato comigo e veja como funciona o meu trabalho. Eu agradeço a sua presença por aqui, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, a gente se vê no próximo, até mais, tchau, tchau!